Gênese no Lar. Mais um evangelho para o nosso coração. Agradecemos, Senhor, ó Pai, por esta oportunidade bendita que tem nos agraciado durante tantas manhãs em que nos reunimos em busca do consolo, do alimento, do arrimo, do esclarecimento. É o evangelho para o coração. É o evangelho vivo, da interação, da comunicação, da caridade. Aprendemos com Allan Kardec que pela prece obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver o caminho reto, se deste se afastou. Que vocês possam se sentir acolhidos na casa de Kardec, a FEAC Minas, para que a gente possa, nesse momento, voltarmos os nossos olhos, então, para o fulcro da irradiação da vida, para o mergulho interior, tendo, então, boas ideias e realmente sentir a sustentação vibracional, espiritual, oferecida pelos bons espíritos. E assim, nós vamos prosseguir na marcha ascensional. Agora, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro A Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, para trabalharmos o tema de hoje, que é um por todos. Vamos buscar inspiração para relembrar o compromisso dos homens com Deus, consigo mesmo, com a humanidade. Então nós vamos convidá-los para juntos abrirmos o livro A Gênese no seu capítulo 17. Especificamente nas predições do Evangelho, nas interpretações que Allan Kardec vem fazendo. E hoje o item é o de número 31 e 32. Eu convido vocês para nos acompanhar na leitura. Trata-se da passagem escolhida por Allan Kardec, contida no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 16. Que Kardec deu o título Um Só Rebanho e Um Só Pastor. Vamos ouvir, sentir e penetrar no Evangelho. O texto diz assim: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor. Eis o texto. Agora, a interpretação magnânima, especial, elucidativa de Allan Kardec, que eu farei a leitura para vocês a partir do item 32. Peço que me acompanhem. Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Mas como poderá efetuar-se essa união? Difícil parecerá isso, é verdade. Tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade,
mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito. E nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que respeita às suas crenças. Olha que interessante, pessoal. É o exclusivismo, é o radicalismo, é o fanatismo, é o interesse pessoal. Entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos, da linguagem. Uma adaptação. Olha a internet, a globalização. Continuando com Kardec. Os povos do mundo inteiro já confraternizam, como os das províncias de um mesmo império. Pressente-se essa unidade e todos a desejam. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade, para que estreitem os laços de fraternidade entre as nações. Far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências. Pelo progresso das ciências. A demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre os que tais dissidências assentam, e a destacar pouco a pouco das suas fiadas as pedras estragadas, demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto de sua ignorância das leis da natureza. A ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus e eterna verdade. Continuando. Afastando os acessórios, ela prepara as vias para a unidade. A fim de chegarem a esta, as religiões terão que encontrar-se num terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conformemente à multiplicidade dos seus dogmas particulares. Mas em virtude do processo de imutabilidade que todos professam, a iniciativa das concessões não poderá partir do campo oficial. Olha que interessante. Em lugar de tomarem no alto o ponto de partida, tomá-la-ão embaixo por iniciativa individual. Desde algum tempo, um movimento se vem operando de descentralização, tendente a adquirir a irresistível força. Entre outras palavras, ele está dizendo que esta unificação não se dará de cima para baixo, de fora para dentro. É de baixo para cima, de dentro para fora. A definir concepção, maturação. É necessário tempo. O princípio da imutabilidade que as religiões hão sempre considerado uma égide conservadora, tornar-se-á elemento de destruição, dado que, imobilizando-se o passo que a sociedade caminha para frente, os cultos serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progressão. A imobilidade, em vez de ser uma força, tornar-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral. Ela quebra a unidade,
Porque os que querem avançar se separam dos que se obstinam em permanecer parados. No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que terá de congregar um dia todos os homens sobre o mesmo estandarte será que melhor satisfaça a razão e as inteligências, ou melhor, as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que em vez de imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que ultrapassem, que não for nem exclusivista nem intolerante, que for a emancipadora da inteligência, com o não admitir senão a fé racional, aquela cujo código de moral seja mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com a necessidade social, o mais apropriado, enfim, afundar na terra o reino do bem pela prática da caridade e da fraternidade universais. O que alimenta o antagonismo entre as religiões e a ideia, generalizada por todas elas, de que cada um tem o seu Deus particular, e a pretensão de que é o único e verdadeiro e o mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos e ocupado em lhes combater a influência. Quando elas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo e que, em definitiva, ele é o mesmo que elas adoram sob o mesmo nome de Jeová, Alá ou Deus, quando se puserem de acordo sobre os atributos essenciais da divindade, compreenderão que, sendo um único ser, uma única tem que ser a vontade suprema. Estender-se-ão as mãos umas às outras, como servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai. E assim, grande passo terão dado para a unidade. A unidade divina, a perfeição, Deus, amor. Juntos podemos mais. Um por todos, todos por um. Frase conhecida do clássico Os Três Mosqueteiros. Nós vamos recordar de princípios extraordinários da história, onde quando os homens se reuniam em torno de um mesmo estandarte, deram a vida, testemunhos, sacrifícios, muitas conquistas. É o diálogo da unidade divina, que somos nós outros, espíritos, quando nos integralizamos na ordem superior. É extraordinária a natureza, pródiga de bênçãos, forças atuantes que definem a beleza da vida. Naturalmente, o nosso papo filosófico ele tenderá sempre para discutirmos as potências da alma, como a vontade, a fé, trabalhando no sentido da construção intelecto-moral, desenvolvendo as faculdades sob o ponto de vista das virtudes, da mediunidade. Hoje, com o espiritismo e a imortalidade, a preexistência da alma, o retorno dos espíritos para o diálogo conosco, enfim. Estamos matriculados numa escola que trata do progresso no seu todo,
guardando as especificidades, as diferenças, as individualidades, seus valores, mas sempre tendendo para uma proposta única. Observem, o amor agrega. O amor está em toda parte. Diferentemente das imperfeições morais, que desagregam. A teoria da separatividade tem como base egoísmo. Então, quando eu digo para o meu amigo, e digo agora para ti, um por todos, todos por um. Vamos à luta. Nos dias atuais, juntos podemos mais. Naturalmente, o juntos não significa que somos iguais. Nós temos semelhanças. Nós somos espíritos perfectíveis, ou seja, prontos para a evolução, para mudanças. Na filosofia clássica, vamos discutir com a eterna mudança. É a lei da vida. Mas nós podemos progredir para o bem e também evoluir para o mal. Uma doença, ela evolui. Da mesma forma, a luta, a saúde, em busca da harmonia. Então, estamos diante de um fenômeno que temos, naturalmente, que observar com lucidez, com clareza, com a luz da sabedoria, da verdade, mesmo que relativa, mas sagrada, para compreender esses fenômenos e os recursos que estão às nossas mãos. Observem como o discurso de Kardec é atualíssimo. Ele está falando da religião, mas ele fala da ciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um texto belíssimo no primeiro capítulo que dialoga com esse assunto. Aliança da ciência com a religião. Mas qual religião que ele se refere? As religiões do mundo cumprem seu papel organizacional, diretivo, orientador, socializador, político. Faz parte da cultura, dos costumes. São imprescindíveis, portanto. É obra divina. Porém, os homens adaptamos a religião à nossa maneira de conviver, de nos ajustarmos e adquirir, inclusive, poder, integração, socialização. Então, a gente usa desses recursos para o movimento do interesse pessoal. A religião, na sua essência, como uma faculdade da alma, hein? Olha isso. Se você for dialogar com Leon Denis, com Emmanuel, com Kardec, com os espíritos, eles vão falar que a religião é um sentimento divino. Então não é prática. Nós não estamos falando da religião oficializada, institucionalizada, porque já é conhecido o seu papel. Nós estamos falando da religião natural. Aquela que parte do coração, do mais puro sentimento. O Espiritismo é uma religião? Sim, nos seus aspectos morais. Mas o Espiritismo não é uma religião como as outras. E muito menos veio disputar espaço. Tanto que Kardec, em vários textos, e o mais glamouroso, se encontra na Revista Espírita de 1868, com o seguinte tema: o Espiritismo é uma religião? Ali nós temos toda a essência doutrinária. A definir o seguinte, que o Espiritismo é uma teoria moral, portanto, com uma metodologia própria, que se refere ao diálogo com os mortos, ou os mortos com os vivos, ou seja, o mundo espiritual e a sua realidade em consonância, em ajustes próprios com o mundo físico. A teoria espírita é essa. Médiuns, mediunidade. Mundo espiritual, o que há de ser, o que foi.
nos seus aspectos das virtudes, dos valores, a teoria moral espírita é a mesma do Cristo, que é a melhor que tem, porque engloba todas. Então, vinculados ao Evangelho, nós estamos trabalhando o sentimento religioso, que é essa potência da alma, que dialoga de uma forma multifacetária com a verdade e com a vida. Para ser prático, quando Jesus diz assim, tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele está falando, tenha fé, tenha coragem, tenha resiliência, trabalhe as virtudes, tenha humildade. Quando ele diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ele está falando sobre consolações, ele está falando sobre um tratado que explica o porquê a gente está sofrendo. E quando a gente estuda, a gente vai encontrar a resposta. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Tem a síntese de todo o anseio da alma. Aí eu pergunto para vocês, e a caridade? A caridade é a senha do bem viver. A caridade dialoga com beleza, com virtude e com sabedoria. Para ser poético, a vida é colorida? Não. Mas você pode colorir a vida com a sua sabedoria e com a sua maneira de agir. Você pode fazer de um painel sombrio uma arte clássica elevada que sugira harmonia, bem-estar. Então a mensagem, ela não é particularista, não é nacionalista, ela não é ideológica sobre o ponto de vista das separatividades, das lutas que segregam, que dilaceram. Isso nos faz recordar das táticas romanas, da Pax. Quando invadiam os povos, o interesse era político, armamentista, econômico. Mas Roma não tinha interesse, por exemplo, de entrar na cultura dos judeus, discutir religião com eles, porque sabe que é um terreno complexo, que mexe com orgulho e com egoísmo, vaidades. Compreenderam? E outra coisa, insufla o povo, e a massa enfurecida não pensa. Por isso que os líderes autocratas, ditadores, aqueles que implementaram sofrimento para o mundo, eles souberam muito bem cuidar das massas, como populistas, enganadores, sabedores de que o recurso magnético hipnotiza. Isso é comprovado, inclusive em nível dos experimentos científicos. Para dar um exemplo, coloque uma música clássica que vai dialogar com um ambiente elevado, que as plantas respondem. Da mesma forma, se você colocar um discurso de um arbitrário, os efeitos também serão contundentes. E o hipnotismo, o magnetismo, ele é um recurso utilizado por mentes inteligentes que sabem que grande parte das pessoas ainda estão muito mais envolvidas num contexto de fora das práticas, dos interesses egóicos, consumistas, do que efetivamente os planos da interação do ser consigo mesmo e com Deus. Continuando, meus amigos, então nós estamos diante de um cenário maravilhoso que o Evangelho propõe que sejamos uns com os outros, e assim poderemos mais. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei é um convite para entrar na era nova, na era da luz,
na era da unidade divina, na era da congregação, não do partidarismo, na era em que a verdade, ouçamos isso e sintamos, a verdade com V maiúsculo, ela se torna a força projetora, impulsionadora. E ela é inviolável, inquestionável, impostergável no tempo de Deus. Porque ela dialoga com intuição, com convicção, com princípios. Nós estamos num tempo que não se discute mais o magnetismo e suas influências. O homem não sabe de onde surge a força mantenedora, mas ele reconhece o magnetismo como a eletricidade. Não se discute que o Sol, independente da noite, ele continua sustentando o nosso planeta. Isso é uma verdade absoluta. É uma verdade natural. Apesar dos homens, independente dos homens. Para onde que nós caminhamos? Quando o assunto um só rebanho, um só pastor, é para um diálogo de religiosos sob o ponto de vista humano? Ou de seres espirituais que jornadeiam pelo universo, que estagiamos na Terra, que estamos vestindo esta ou aquela camiseta, vivendo neste ou no outro polo, mas todos somos espíritos. A unidade divina é espiritual. Observemos. E quando o papo é espírito, o papo é universal, é um diálogo verdadeiro, que vence, inclusive, o maior desafio do homem, a morte. Por isso, Jesus é o Senhor dos espíritos imortais. E numa alusão carinhosa, poética e filosófica do Espírito Emmanuel, Jesus é o campeão do túmulo vazio. Ele fez questão de desmaterializar o próprio corpo para que a gente não ficasse preso na forma, preso no estandarte, preso no partido, preso na religião, preso no ponto de vista. Observem isso. No exclusivismo. Mas voltados com a filosofia para o diálogo. Pois juntos nós podemos mais. Você vê a vida sob o prisma da sua experiência. E a sua experiência é única, é diferente da minha. Mas quando a gente dá as mãos, formando um colégio de apóstolos, e o apóstolo é filósofo, tá bom? Não é poderoso do reino dos céus. Apóstolo é aquele que está saindo da condição de aprendiz para adquirir autonomia. Porque ele já sabe, e ele representa o coordenador. Como agora você está fazendo? Eu, todos nós. Ou não estamos representando o coordenador, que é Jesus? Com as nossas imperfeições, com as garantias ainda dos privilégios que a gente intenta, mas nós já estamos tentando representá-lo, sendo um com ele, por uma linguagem universal chamada caridade, fraternidade, que, repito, ela é inclusiva, ela traz para perto, respeitando a condição de cada um segundo suas obras, mas colocando sentimento, pujança de fé, porque sozinho eu não consigo. Ninguém constrói um edifício sem um projeto e uma força motriz chamada colaboração. Colaboração mútua, espontânea, amorosa e se torna glamourosa quando o diálogo se faz em família.
Emmanuel conclui a nossa manhã com uma página que eu vou pedir licença para vocês ler apenas os últimos movimentos, que é intitulada Fraternidade, uma página que foi psicografada por Chico Xavier, nosso querido amigo das manhãs, que tem nos visitado trazendo as flores com as dolores, com tantas poetisas e tantos ardorosos educadores. Chico Xavier psicografou essa página de Emmanuel quando ele, na sua segunda parte, diz assim: não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se na sombra. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Aí ele dá a dica da manhã, que eu, com muito carinho, amizade e expectativa, endereço embrulhado num papel de presente chamado amizade para o seu coração. Ele diz assim: estendamos assim a fraternidade pura e simples. Fraternidade pura e simples, não tem sofisticação, não tem teorias, não precisa de academia. É fraternidade. Amparando-nos mutuamente. Eu preciso de você. Eu me coloco de joelhos, como um servidor, que todas as manhãs me dedico para fazer a minha oração, para fazer esse evangelho no coração, clamando os Espíritos para nos ajudar, mas expectante que você também faça o mesmo. Seja junto conosco ou com seus pares, faça o mesmo, porque nós precisamos amparo mútuo. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamos lá. Onde estivermos, aonde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Emmanuel. Para o seu, para o meu, para o nosso coração. Gênese no lar. Mais um evangelho para o coração. Rogamos a Deus que nesse momento as vibrações, as luzes que dimanam desse ambiente que se formou em torno e para nós, possa envolver a todos que sofrem nos leitos, desesperados, seus familiares, aqueles que vivem as perdas, entes, posições, situações. Rogamos por todos que estão trancafiados na depressão, na angústia, na ansiedade, na drogadição. Rogamos, Senhor, por todos que perambulam no mundo
distantes de si mesmos, sem fé, sem horizonte, sem norte, sem fé religiosa, sem famílias, que eles recebam o nosso abraço, o nosso apoio, as nossas melhores vibrações. Mas também pedimos pelos espíritos que sofrem no além-túmulo, que desconhecem a lei da vida, que se sentem mortos, no vale do arrependimento, da reparação, que todos estes recebam, Senhor, a Tua presença amiga, fraterna, bondosa e rica de amor, de vida, de esperança, de fé e de paz. Que a Tua paz, Senhor, se faça nos domínios dos corações. E com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós nos despedimos de mais um Gênesis no Lar, que teve como tema, um por todos e todos por um. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre.